dia, meus amigos, prezados colegas e gestores da hotelaria. Estamos aqui nessa manhã de segunda-feira, excepcionalmente, em função aí do final de ano, então, a última edição do ano, a 57ª do podcast Gestores da Hotelaria, vai acontecer não às sextas, como normalmente, mas dessa vez na segunda. Dia 17, estamos encerrando os trabalhos. É a 20ª edição do podcast nesse ano, de 2025. E estamos muito satisfeitos aí de termos concluído mais um ano do nosso projeto, levando aí informações, atualidades, discussões do contexto da nossa grande hotelaria brasileira, trazendo sempre pessoas de relevância no mercado. O colega Marcos Valério vai se juntar a nós aqui ao longo da jornada desse podcast, porque está agarrado no trânsito natalino de Belo Horizonte. Então, ele acabou de avisar que está a caminho, então vamos começar aqui a edição com o nosso convidado. E ao longo do programa, então, ele se une a nós e faz a sua participação conosco. Queríamos agradecer, como sempre, os nossos parceiros de sempre, a BIH Minas Gerais, na figura da presidente Flávia Araújo Badaró, a RenTV, do nosso amigo Júlio Consentino, a Saga System, do Gessé Rezende, a G3 Hotelaria e a Federação Brasileira de Hotéis e Alimentação, do presidente Alexandre Sampaio, que recentemente celebrou aí os 70 anos da entidade. Bem, sem mais delongas, vamos entrar então direto na nossa pauta, que o nosso tempo está bastante contado no dia de hoje. Já vou apresentar aqui o convidado dessa manhã, que é um executivo que eu conheço há alguns anos, já trabalhamos juntos, já enfrentamos desafios juntos, e é uma pessoa muito querida por todos, né? Quando da divulgação do nosso podcast recebi várias mensagens parabenizando pela iniciativa de convidá-lo. Então, quem está conosco aqui, já vou dar boas-vindas, é o nosso querido Evanilson Nonato Lacerda, correto? Correto, Martin. Bom dia, Martin. Seja muito bem-vindo, Evanilson. Vai ser muito bom bater esse papo com você aqui, contar um pouquinho da sua trajetória. Estávamos aqui no briefing falando sobre alguns hotéis onde você passou e alguns, inclusive, eu nem sabia que já tínhamos passado pelos mesmos hotéis, né? Caso do Financial, inclusive. Alguns hotéis. E aí, eu passo a palavra para você. Seja muito bem-vindo aqui. É uma satisfação tê-lo conosco no podcast Gestores de Hotelaria. Vanilson. Que bom. Eu que agradeço pelo convite, Martin. Nós já passamos sim, por alguns hotéis, né? Eu me sinto honrado de ser convidado. Estou aqui para dar uma pincelada um pouco na hotelaria aí nos últimos anos, né? Algumas décadas, né, de hotel. Obrigado. Pois é, você hoje, né, fazendo parte aí da sua apresentação, você está gerenciando o Nacional Inn em Belo Horizonte, no centro, que é um hotel que tem uma história muito significativa na nossa hotelaria. Depois nós vamos falar um pouquinho disso, relembrando um pouquinho dos tempos do Wembley Palace, quando ainda se chamava Wembley, uma gestão de anos de um amigo nosso aqui da hotelaria, que sempre é falado aqui, que é o César de Abreu Viana, nosso amigo. E você já está, né, desde que o hotel foi então adquirido pelo Grupo Nacional Inn, da família Miguel, que faz aí está contribuindo fortemente para a expansão da hotelaria brasileira. Desde então, né, logo já no início, pouco tempo depois dessa virada, então você chega para assumir a gestão desse hotel. Vamos falar um pouquinho disso. Mas antes, Evanilson, a pergunta clássica do Marcos Valério. Então, como ele ainda não está aqui, ainda não chegou, eu vou, pela primeira vez, fazer essa pergunta. Que bom, hein? Né? E a pergunta é: a hotelaria que te alcançou, encontrou o Evanilson andando por aí e conseguiu trazê-lo para dentro, ou foi o Evanilson que em algum momento da sua trajetória, da sua vida profissional, se interessou e foi atrás da hotelaria? Pois é, isso já faz 36 anos, né? Eu fui fisgado pela hotelaria, né? Eu tinha 19 anos, isso em 1989, já tem uns boas, né, 36 anos atrás. Eu não sabia nada de hotelaria. Tinha começado a entrar no mercado de trabalho, tinha um ano entrando no mercado de trabalho,
E em 1989, um tio meu, colombiano, periodista desportivo, né? Jornalista esportivo. Jornalista esportivo. Trabalhava aqui em Belo Horizonte? Não, ele visitava aqui. Ele é um tio emprestado, na verdade, né? Ele era casado, ele começou a namorar minha tia, por isso que eu falo tio, mas Certo. era um tio emprestado. Eu, com 19 anos, querendo entrar, entender primeiro em que área que eu gostaria de... Eu sou do interior, sou de uma cidade que chama Rubim, Vale de Jequitinhonha. E aí eu vim para cá para estudar, então aos meus 16 anos vim para estudar, chega aos 19 anos ainda não tinha emprego ainda e falei, vou precisar entrar em alguma área. Ele tinha hospedava-se no Hotel Financial, isso em 1989. Hospedou-se algumas vezes no Hotel Financial, falou, eu conheço um gerente de recepção lá. Eu falei, ué, não sei, mas o que precisa? Ele falou, não, vamos lá, vamos conhecer, vamos conversar. Na época era o Eustáquio Ribeiro, era o chefe de recepção. Você lembra que a hotelaria há 30 anos atrás era bem diferente de hotelaria de hoje. Então, se você pega o número de funcionários de hotel da década de 80, ele é muito superior à quantidade de funcionários, colaboradores que nós temos hoje na década. Cargos que foram extintos. Foram extintos. Só telefonista, no Financial, eu me lembro da Madalena, que era uma amiga queridíssima, que era telefonista na minha época de lá. Depois eu vou falar um pouquinho da minha chegada no Financial. Só na telefonia, que eu me lembre, eram umas 5 ou 6. Telefonista. Em função de ser 24 horas. Em função de ser 24 horas. Na recepção, eu sou fruto da recepção. Eu era recepcionista. Então, aos 19 anos, eu fui levado lá por esse tio meu. Eu chego na recepção e ele me apresenta o Eustáquio Ribeiro, que era chefe de recepção. E eu começo a trabalhar como recepcionista. Era o Adão Gregório? Era o Adão Gregório, o senhor Adão Gregório. Naquela época, só para você ter uma ideia, no Hotel Financial, que tinha 326 apartamentos naquela época, eram muitos apartamentos, nós tínhamos gerente de todos os setores. O gerente de habitação era um engenheiro civil. Tinha um gerente operacional, tinha um gerente financeiro, tinha um gerente de recepção, só da parte da gerência. E da parte operacional, para você ter uma ideia, recepção que hoje tem 2 funcionários, 3 funcionários, naquela época tinha 12 funcionários. Então nós tínhamos na recepção 3 recepcionistas, mais 2 mensageiros, segurança. O caixa é um caso à parte. Porque dentro do caixa, nós tínhamos um setor que não é hoje o que a gente entende por controller, mas tinha o controller do hotel, que funcionava na recepção. Dentro do caixa, tinha 3 funcionários que atuavam como caixa, mais o chefe de recepção, mais a menina de reservas ao lado. Então, assim, era 12 pessoas só naquele ambiente da recepção. O Hotel Financial, todos conhecem ali na Avenida Afonso Pena, 571. Sim, quase Praça 7, entre a rodoviária ali E eu já entro num hotel que tinha muitas histórias, né? Isso vindo aí desde a década de 70. Capitão Porteiro já era o Gomes? O Gomes, capitão porteiro e atleta, né? Porque atleta, corredor maratonista. O Gomes. Da Polícia Militar. Da Polícia Militar. O Gomes usava aquele chapéuzinho de capitão porteiro, todo fantasiado, e em alguns momentos o gerente liberava, o senhor Adão Gregório, liberava ele para fazer competições no Brasil inteiro. Então, em alguns momentos ele chegava com as medalhas, né? Sempre levava. Então, assim, hotelaria, eu falo que é um grande espetáculo. Hotelaria é um grande espetáculo. Sim. Você tem que entrar e saber que cada dia vai ser diferente de todos os outros. Exato. Então você tem que vestir a camisa de ator mesmo. Você tem que atuar. Em alguns momentos você tem que atuar. É aquela mesma história do policial bom e policial ruim dos filmes policiais americanos. Então, quando você entra ali dentro, você tem que, sabendo que em algum momento você vai atuar, em algum momento você tem que tirar-se de cena para outro entrar para tentar resolver algum obstáculo, por exemplo. Só uma parte. Teve um hotel que eu trabalhei, não era gerente ainda, no Rio. Eu comecei em 87, pouco tempo antes de você, embora eu seja um pouco mais novo que você. E tinha uma placa na entrada, no back da recepção, tinha uma placa colada na porta, antes de você abrir e entrar na recepção, e dizia o seguinte, prepare-se, você está entrando em cena. Quando eu li aquilo, me remeteu exatamente à ideia que você acaba de falar, né? Então, inclusive, tinha um espelho ao lado, um espelho de meio corpo, não era de corpo inteiro.
para você dar aquela última olhada, como é que estava o cabelo e tal. Ou seja, era realmente o palco ali, né? Era entrar a recepção, era o nosso palco. Eu, no caso, o recepcionista, estava entrando em cena. Então dava aquela ajeitada no cabelo, ver se está tudo bem, a gola da camisa. A gente usava gravata ainda na época. Hoje a gente não é tão comum na hotelaria. Na época era, né? O paletó, aquela coisa. Então é isso que você acabou de dizer. Não, Né? E eu acho que isso é uma realidade que nunca deve ser esquecida. Né? Até porque a porta está aberta. Entra todo tipo de ser humano ali. Isso. Com vários objetivos, entra todo tipo de ser humano. Então você tem que estar preparado, você que é meio que um psicólogo na recepção. Totalmente. A recepção do hotel é um para-raio. Então tudo cai ali na recepção. Eu adotava uma técnica, Evanilson, porque o lobby desse hotel que eu comecei na minha carreira, ele era muito comprido, muito longo. Era um hotel de 550 quartos. E era um lobby muito comprido e tinha uma porta giratória, além das portas laterais, que também... E quando a pessoa vinha para fazer o check-in e tinha aquela famosa reta que ele vai até a recepção, eu, a não ser que eu estivesse muito ocupado, eu ficava observando o comportamento do hóspede nesse caminho para exatamente entender o estado emocional dele. Pelo passo, pela pressa, se estava agitado ou não, estava correndo, às vezes o cara vinha correndo. Né? Então já fazia aquela leitura da pessoa antes dela chegar até... E se aí preparar. Eu me colocava, quando ele vinha andando, eu já me posicionava na reta dele para que ele, preferencialmente, quando chegasse no balcão, fosse ser atendido por mim. Sim, é bom. E essa coisa de você estar na linha de frente, na reta da pessoa, induz ele a ir até você. Então eu adotava alguns macetes. Não, e sem contar que naquela época, quando eu entrei no Hotel Financial em 1989, não se tinha computador. Só para você ter uma ideia. Era tudo manual. Nós trabalhávamos com uma máquina que chamava NCR. Essa NCR, ela era imensa. Era uma máquina como se fosse de escrever na vertical imensa, que os caixas trabalhavam com ela. Então, a função do recepcionista era pegar a chave mecânica do hóspede, fazer ali o início do check-out e passar para o controle. Por isso que tinha esse controle. E o controle usava essa máquina que chamava NCR. E depois com a tecnologia, né, foi para NCR 8000, que era e depois a Dismac. Lembra da marca Dismac? Sim, muito. Que era máquina de calculadora, né? Então, assim, a gente fala, Evanilson é muito velho na hotelaria, mas não é, porque realmente a tecnologia mudou muito, muito rápido, né? E aí, pronto, a gente não tinha nada disso. A hotelaria era simplesmente... Você ter o telefone, a gente tinha telefonia, igual você falou, tinha a moça da reservas, que usava Telex. Sim, ainda, né? Sim, tinha a Raquel, naquela época, que usava Telex. E é interessante que no Hotel Financial, em pouco tempo, né? Eu fiquei lá 3 anos e pouquinho, e eu passei por muita coisa. Então, assim, o pessoal fala, mas você conheceu o doutor Luciano? Eu conheci uma vez o doutor Luciano, pai. Por quê? Doutor Luciano chega no hotel, na Avenida Afonso Pena. Sim. Chega na Avenida Afonso Pena, num fusquinha laranja, e lá da recepção dava para ver lá embaixo, aquele fusquinha laranja na Avenida Afonso Pena, com 2 seguranças em volta dele, e começa a subir na recepção. Eu falo, olha, alguém está chegando, é importante, tem 2 malas subindo junto com ele, e sobe na recepção e passa. E ele já estava velhozinho, né? Ele passa assim meio que tremendo e cumprimenta. Tinha uma recepcionista que chamava auxiliadora, uma loira, e aí ele passa e cumprimenta ela. Eu falo, mas quem que é? Ele fala assim, esse aí é o dono do hotel, doutor Luciano. É mesmo, é o dono do hotel. Eu não sabia nada sobre ele. Não tinha internet para você consultar, né, para entender quem que era doutor Luciano. E tão pouco tinha sido escrito ainda a história de Ilha do Furacão, que cita Antônio Luciano como um personagem do livro, né, de Drummond, Roberto Drummond, escreveu, né, que virou uma minissérie da Globo, no qual Antônio Luciano é um dos, vamos chamar assim, um dos personagens. Né? Um dos personagens. E eu não tive o privilégio que você teve quando eu trabalhei no Financial, ele já tinha falecido, Antônio Luciano. Eu não tive essa sorte, mas as histórias dele eram tão frequentes e tão diárias
que eu sinto como se eu tivesse conhecido, né? Porque não havia um dia entre pessoas que eram da época dele e outras que entraram depois como eu, que não tivessem Gomes mesmo falava. Mas ouviu muito, né? Faz parte do nosso histórico, né, da hotelaria belo-horizontina, né? Mas não é isso? Sim. Evanilson, você fica 3 anos e meio no Financial. E aí você dá o start. Aproveito para comunicar que Marcos Valério Rocha, nosso amigo, parceiro de todas as horas, acaba de chegar aos estúdios da Rede Prime Comunicação. Marcos Já Valério. fez sua pergunta? Já fiz a sua pergunta. Então já posso ir embora. Já pode ir embora. Ainda não. Nem cheguei, já estou dispensado. Né? Então, ele já respondeu a pergunta, ele disse que ele foi fisgado pela hotelaria, né, por um tio que era jornalista esportivo colombiano, que hospedou-se no Financial algumas vezes e através, acho que de um hóspede habitué, inclusive isso é muito comum. Sim. Eu já tive hóspedes habituês que me indicaram pessoas para trabalhar comigo. Sim, é a pessoa que está ali dia a dia, né? Sendo tratado e Exatamente. recebido, né? Então ele entrou aí por essas vias aí indiretas, chegando do norte de Minas, de Rubim, cidade do Vale de Quitionha. E aí ele fica 3 anos e meio, Marcos Valério, e começa a sua trajetória fantástica na hotelaria. De 37 anos, 36 anos decorridos até aqui. Agora, Evanilson, se você me permite... Bom, deixa eu te dar as boas-vindas com um certo atraso. Estou tendo a satisfação de conhecê-lo agora, pessoalmente. Nem foi possível antes, né, nos bastidores, mas eu tenho certeza que Martin já disse isso, mas quero que você ouça da minha boca. Seja bem-vindo. É uma satisfação recebê-lo em nosso podcast. A sua trajetória, com certeza, vai enriquecer ainda mais o histórico do nosso projeto, que é trazer pessoas aqui que têm a hotelaria, né, como mote profissional, como objetivo de vida, como trajetória, e compartilhar toda essa experiência e todo esse seu saber acumulado é muito bem-vindo para todos. Eu que agradeço. Só dando um pitaco aí, já peguei o bonde andando, mas antes mesmo do citado, né, do personagem, do hoteleiro, político, empresário, enfim, ele tem uma série de denominações, né, da vida dele, que é o Luciano, mas quando ele chega a virar personagem do romance Hilda Furacão, que é um romance, né, uma história baseada numa pessoa, mas toda não é uma biografia, né? Muitas pessoas confundem, tem nada a ver. É um romance baseado na vida de pessoas reais, né? E romantizado, claro. Então tem coisas ali que está na criação do autor. Mas antes desse, um dos grandes, vamos dizer, entre aspas, biógrafo, que não é um biógrafo formal, mas ele era um jornalista, eu acho que ele ainda está vivo. Não estou falando do Luciano, esse eu sei, estou falando de jornalista. José Maria Rabelo. José Maria Rabelo, que foi um grande jornalista mineiro, brasileiro, pai do Elinho, né? O Elinho teve na política também como pai dele. Mas, enfim, ele foi o fundador do famoso jornal Binômio. O Binômio foi um jornal que precursor ao Pasquim, aquele modelo de imprensa que surge, né, nos anos 60. E do Belor Fernandes. O Binômio antecede, não é, o lançamento e a fama que o Pasquim teve, né, naquele período dos anos 60, 70. E nos anos 50, nos anos 60, o Zé Maria Rabelo usava muito as histórias, né? Enfim, a trajetória empresarial, pessoal, enfim, do Luciano no jornal. Então ele era uma figura, vamos dizer, muito presente, né? E tem um livro, quem
eu tenho esse livro, né, mas é difícil de aquisição, porque acho que não foi reeditado, que é a História do Binômio, né, que são as reportagens feitas durante muitos anos. E o Roberto Drummond foi jornalista do Binômio. Não é? Então, ele acompanhou, né, toda essa... Então, quando ele escreve o livro, ele tem baseado o conhecimento, a experiência dele como jornalista, lá dentro do Binômio, aonde o Luciano era um personagem presente lá do cotidiano do jornal. Bom, dito isso, só contextualizando, dando um pitaco aí, em relação o personagem, a pessoa, mas o mais importante é a obra. Né? No caso específico que nos interessa é a obra chamada Hotel Financial. Não é? Este é o contexto que realmente nos faz estar aqui, que é contar a história dos hoteleiros e da hotelaria. E é um hotel referência, um marco da história da hotelaria belo-horizontina. E que está até hoje, né, Marcos? Está até hoje, um edifício, eu conheço, tive oportunidade, através do nosso amigo César Viana, que não já foi citado aqui pelo Wembley. Mais uma vez, né? Está sumido, não adianta a gente ficar mandando recado. Montei de raptá-lo lá qualquer hora em Esmeralda. Então, em função do período que o César trabalhou no Financial e deu essa cara que ele tem hoje, né? Foi na gestão do César, eu frequentava o hotel quase que diariamente, usava a sala do César, ele adora, né, contar isso, né, que eu usava a sala dele mais do que ele, né, tão presente que eu era lá. Às vezes eu era confundido como funcionário. Então eu conheci muito bem o hotel, andava no hotel, né, na obra com César, enfim, então via, né, a estrutura daquele edifício, daquele prédio. E diga-se de passagem, uma das vistas Bom, então, o importante é exatamente esta história desse equipamento tão importante para a hotelaria. O que você tem a dizer a respeito? Se você me permite, Marcos, voltar só um pouquinho no Hotel Financial, que é interessante, que hoje ninguém sabe, né, que isso tinha naquela época. Né? Naquela época a gente tinha telefonia. A telefonia era aqueles aparelhos imensos, né? E tinha dois gargalos na hotelaria que ninguém descobria o que era. Quando eu saio da recepção e vou para a auditoria noturna, muitos hóspedes reclamavam que chegava conta de energia, conta de telefone. O cara fazia uma ligação, o hóspede fazia uma ligação para São Paulo e a conta chegava a R$200, R$300. Eu falei, mas que tanta reclamação é essa? Deixa eu tentar descobrir. Liguei para a Telemig, que tinha ali na rua Tamoios, ao lado do Mérito, tinha uma central da Telemig. A pessoa falou, por telefone eu não consigo te explicar não, mas vem aqui. No outro dia eu vou lá, saio da auditoria às 7 horas da manhã, espero abrir a Telemig e vou lá. Ela fala, são duas coisas que acontecem. Se o hóspede ligar e a pessoa lá do outro lado, está lá em São Paulo, não atender a ligação, ela vai tarifando até 14 segundos. Se ele continuar, ela vai tarifando após 14 segundos. E aí tarifava. A pessoa não atendia, tarifava a ligação, caía ali na conta dele. Beleza. E o outro era o hóspede, quando colocava o telefone no gancho. Se ele colocasse o telefone um pouco meio de lado e não fechasse aquelas duas teclazinhas, continuava tarifando. E então aparecia aquelas ligações absurdas, R$300, R$400. Ninguém sabia. Ele falou, faça isso, pode ir lá na conta depois, você vai ver que não vai ser tarifada. E isso eu comecei desde antes a falar, eu tenho que ser crítico. A gente tem que usar a criticidade. A hotelaria, você tem que usar isso, para tentar entender o lado do hóspede, né? Porque não adianta simplesmente cobrar. Então, foi no Financial, nessa época que não tinha celular ainda, era só telefonia, que eu comecei a ver que eu tinha que ir por esse lado, de ser criticioso, de procurar saber o porquê. Por que os hóspedes reclamam tanto? Ou seja, essa pegada de controller que fez você correr atrás de algo que parecia estranho. Ser curioso, eu me lembro, né? Que não no Financial, já em outros hotéis, nós tínhamos um problema similar com ligações a cobrar. Também. Pessoas faziam ligações a cobrar para o hotel para falar com um determinado hóspede.
cobrava. E ali tinha uma situação que era tarifado, porque era uma ligação, o sistema telefônico não entendia que era uma ligação a cobrar. Havia uma cobrança de uma taxa, e o Washington chegava na recepção e não queria pagar, porque ele falou, mas eu recebi uma ligação a cobrar. Como é que eu vou pagar? Eu liguei a cobrar, quer dizer, para pagar na minha casa. Como é que vai me tarifar aqui no hotel? Ele originava uma ligação a cobrar e era cobrado. Então nós vivíamos, Ivanilson, N situações. Eu atuei no Financial de 96 a 98, só para contextualizar. Foram 2 anos, foi a minha chegada em Belo Horizonte, antes de ir para a hotelaria Accor. Então foi meu pé de entrada aqui na hotelaria. Então eu aproveito até para mandar um abraço aqui para os nossos colegas da época, o Gomes, o Jailson, o Cláudio, os diretores todos da minha época. Hélio né? Vinhalski, né? O Geraldinho, o Wilson, Edson, Edson, que até hoje, né, ainda atua. Geraldinho está até hoje lá, né? Como voltou? Voltou como auditor está noturno? lá ainda. Então, tempos áureos. Evanilson, você de lá, você passa então pelo Merit Plaza, que hoje está fechado, né? Fechado. Um prédio ali na Tamoios. Conta um pouquinho. Depois do Sol Belo Horizonte, que é um outro prédio que está fechado. Também, né? Pois é, eu saio em 93, 94 do Hotel Financial, volto para o interior, monto uma loja de material de construção, depois o sangue está na veia, eu volto para Belo Horizonte. Onde que eu vou? Procurei um hotel, Merit Plaza Hotel. Interessante do Merit, era naquela época áurea do Merit, ele recebia a tripulação da American Airlines Crew. Né? Era o piloto, copiloto e as comissárias. Fazia Miami, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, chegava aqui 10, 11 horas da manhã e saíam, faziam o check-out 17 horas. Não poderiam dormir em Belo Horizonte. A tripulação vinha e hospedava no Merit Plaza. Era interessante que quando essa tripulação chegava, todos americanos, a maioria, tinha brasileiros também, nós tínhamos um piano bar, um piano de caudas, né, na recepção, muito lindo, e eles chegavam, abriam o piano e começavam a tocar. E os hóspedes que chegavam na recepção achavam isso glamouroso, né? O pessoal tocando piano ali, era lindo, lindo. Então, assim, o que eu mais lembro do Merit Plaza era isso, era o glamour. Tinha um restaurante muito bonito no mezanino. No mezanino. Na época, o José Aparecido trabalhava lá. Trabalhei com o José Aparecido, ele era do comercial. O Marcos Valério trabalhou lá. Então, assim, naquela época era bem interessante. O Merit Plaza, eu fiquei um tempo, né, no Merit Plaza, passei por alguns setores. Quem era o gerente geral lá na época? Era a Thelma Lauton, que era a irmã do senhor Célio e do senhor Marcelo Maciela, que eram os proprietários. São proprietários todos eles. Você antecedeu o Natalino. Eu conheci o Natalino lá também. Na época, o Natalino era lá também, na área de AIB. E trabalhei lá por um tempo, né? Bastante tempo. Saindo de lá, fui para o Sol Meliá, que hoje também já não contamos mais com o Sol Meliá. O Sol Meliá também, na época, era... Carlos Coura? Era já o Carlos Coura, gerente geral? Era o Carlos Coura, depois, logo em seguida, ele saiu e entrou uma senhora, que eu esqueço o nome dela. Interessante do Meliá, porque naquela época ainda era administrada pelo Meliá, né, a rede espanhola, e saiu da rede Meliá e foi para a rede familiar do senhor Humberto. Né? Sim, da Casa do Rádio. Da Casa do Rádio, né? Então, era bastante interessante o Sol Meliá. Mas, assim, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, depois do Sol Meliá, eu fui exatamente para a grande empresa que hoje eu acho, e agradeço muito, que me fez crescer dentro da hotelaria. Porque até então, eu era recepcionista, coordenador de recepção e ficava por isso aí mesmo, até porque eu não tinha estudado ainda a hotelaria. Em 2004, eu começo a faculdade de administração hoteleira, decido entrar para a administração hoteleira mesmo, e faço a faculdade já entrando na rede Arco, junto com o José Aparecido na época. Ele era o gestor geral, né, o gerente geral na época. Superintendente. Ele era primeiro o gerente geral, depois virou superintendente e foi para o lugar dele depois um pouco, já uns 2, 3 anos depois, a Letícia Borges. Então, eu entro quando a Letícia Borges era a gerente geral do hotel. E aí, agora, o que eu faço? Voltei para a hotelaria, vou entrar como coordenador de recepção? A gente não consegue, hein, muitas vezes. Então, eu falei, vou entrar como recepcionista. Entro na hotelaria novamente como recepcionista. A Letícia Borges vê em mim algo diferente e fala, vou te dar a oportunidade. Você aceita, só que é na madrugada, vai ser auditor noturno. Eu falei, aceito, com certeza.
fui para a auditoria noturna. Nessa época, eu fazia faculdade e era auditor noturno. Então, eu saía ali do Prado, eu fiz na Estácio, eu saía às 22h40 do Prado, pegava meu ônibus, ia para o Lourdes, fazia auditoria, e naquele tempo era auditoria mesmo, né? Assim, você pegava o relatório de A e B, frigobar, você tinha que ticar todos os itens para você conferir, porque se lançasse Coca e era Guaraná, você tinha que se tornar Guaraná e lançar Coca. Hoje não existe mais isso. Hoje a maioria dos frigobares são terceirizados, né? Você não tem isso. Só que na época tinha tudo isso. Telefone, você tinha que entender ali todo o relatório de telefonia. Se tivesse algo muito extravagante em termos de valor, você tinha que entender o que era, estornar, lançar de novo. E aí eu fiz tudo isso. A Letícia Borges, que eu considero uma mentora para mim. Está no BH, lá da MHB Hotelaria. Sim. É gerente geral do BH Convention na Amazonas. Isso. Na época, o Rodrigo Mangerotti já tinha saído de superintendência e era o Simonal, né, o superintendente na época. Tinha naquela época ali a Natália Dornas, todo esse pessoal. E aí eu vou também com 4 promoções dentro do hotel. Eu inicio como recepcionista, depois auditor noturno, depois encarregado de recepção, supervisor de recepção. E a Natália Dornas me dá a oportunidade de ser assistente geral da gerência da Letícia Borges. Falou, aceito, você confia em mim, eu aceito. Natália Dornas, na época, era gerente operacional. Beleza, fico ali, com pouco tempo depois, surge o San Diego Aeroporto de Confins, que é em Vespasiano, né? San Diego Express Vespasiano, que era um gargalo para toda a rede, porque era um hotel que tinha 80% da ocupação de tripulação aérea. Eu já tinha uma ideia de tripulação aérea da American Airlines, mas não 80% só tripulantes aéreos. E tinha alguns gargalos dentro da hotelaria, do vetor norte, né, que era bem complicado. Que era, você tinha tripulante chegando, por exemplo, 4h30 da manhã, uma tripulação inteira, 4, 5 pessoas chegando, 5h30, 4h30, 6h30, de meia hora chegava tripulante. Eu tinha 30 tripulações, 30 apartamentos da Azul, 20 da Gol, Avianca, lembra da Avianca? Sim. Webjet, tinha ainda alguns apartamentos da Webjet. E tinha alguns gargalos. E lá eu já era gerente geral já. Tinha alguns gargalos dentro do hotel. E eu tinha que entender o porquê. Tinha uma situação que, não sei se vocês sabem, todo tripulante, a camisa branca ela é lavada pelo hotel. Sim. Geralmente cortesia. De cortesia, dentro do pacote, fechado. E eles exigiam sair 20 minutos antes, a camareira tinha que bater na porta do apartamento e entregar a camisa para o tripulante. Só que ele não gostava, porque ele queria dormir até o último segundo, ele queria dormir. E isso era reclamações, e muitas reclamações. E aí fez-me pensar, o que eu faço para resolver esse problema? Tentando subir nos apartamentos, entender, eu decidi pregar um ganchozinho simples, de cabide, na madeira do batente da porta. Falei, vamos colocar, já que é 80% de tripulante aéreo, não vai ter sumiço de camisa. Vamos colocar esse cabide e a camareira, a partir do momento que ela lavar, e chegar da lavanderia terceirizada, na época era a lavanderia do Márcio, ali perto da MM Lavanderia, que era ali em São José da Lapa, era perto do hotel, mas tinha a dificuldade logística, né? Porque a camareira chegava e tinha reclamação. Eu pensei nesse gancho e começamos a colocar a camisa do hóspede, a hora que lavava, chegou da lavanderia, colocar no ganchozinho. E aí foi aquela maravilha. A Mariana da Gol e a Fernanda Muniz da Azul, que eram as pessoas estratégicas ali para fazer o gerenciamento de hotéis, eles começaram a me passar e-mail falando, maravilha, o que você está fazendo aí que parou as reclamações? Aí eu passei para ela. Ela falou, vou passar isso para o restante dos hotéis, porque não tinha ainda. Até porque o hotel lá era interessante, porque era 80%, e o restante era algumas empresas ali, Mangerone, algumas empresas que tinham em volta em Vespasiano. Resolvi isso aí. Um outro problema era a lavanderia. O que fazer? Como é que você lava roupa? Espera vir de lavanderia. Eu decidi criar uma lavanderia dentro do hotel. Existe lá até hoje. Existe lá hoje. O hotel é um student house, não é mais um hotel tradicional. Da Fazé, né? E essa lavanderia está lá até hoje e é usada para atender os estudantes pagam ali. Agora é tudo via aplicativo, né? Tal. Mas é uma herança que você deixou lá. É uma herança que eu deixei, porque eu compro uma máquina semi-industrial e algumas outras marcas de lavanderia, contrato funcionário 24 horas. Então, nós lavávamos. Era o único hotel ali da região que lavava roupa 24 horas.
até mesmo para layover, quando tinha layover, né, voo cancelado, ia hóspede para lá, eles lavavam, a gente entregava 24 horas. Isso é interessante. Tudo isso é fruto da experiência, da vivência prática do dia a dia. E tentar entender o desafio, né? O porquê que está acontecendo isso. Será que não tem saída? Eu acho que a hotelaria é assim, você tem que ter saída. Tem saída. Tá? Bom, com tudo isso, você adquiriu aí uma maturidade profissional, né? Com todas essas experiências, e é isso mesmo, a gente vai vendo as soluções criativas de cada caso, se adequando ao hóspede, que é o principal, ao meu ver, objetivo e finalidade do hoteleiro, é ele entender quem é o seu cliente e se adaptar a ele. Muitos acham que o cliente tem que se adaptar a você. Sim. Isso é completamente equivocado, né? Você tem que atender o público nos seus horários, nas suas características, chegada, saída. O café de madrugada, a tripulação vai sair às 6 da manhã, tem que ter um café às 5. Mas o café é a partir das 6. Não, tem que ser às 5. Você tem que, né? Você é o fornecedor. Você quer ver uma ideia? Já pulando lá na frente, hoje no Nacional Inn, nós somos um dos poucos hotéis, eu creio, do centro de Belo Horizonte, que temos o café às 5h30 da manhã. Por quê? Simplesmente porque nós quisemos colocar? Não. Porque nós hoje atendemos muito a demanda que sai de Belo Horizonte na ferrovia para o Espírito Santo. E muitos hóspedes do interior de Minas que hospeda no centro, opta por hospedar no Hotel Nacional Inn exatamente porque nós temos um café às 5h30 da manhã. E o trem sai às 6h30, né? 6h30. Eles tomam café, acabam um quarteirão indo para a estação, vai até a pé em alguns momentos se ele não tiver muita bagagem. Então, essa visão de entender que tudo pode acontecer. Eu contrato o cozinheiro para chegar 4 horas da manhã, 4h30. É fácil? Não é fácil. Trabalhar hoje com pessoas é muito difícil. Você ter pessoas de A e B chegando 4 horas da manhã é complicado, né? Mas assim, Pode continuar, Ivanilson. A gente vai chegar logo já na sua gestão atual, sim, que é do Nacional Inn, mas pode completar o seu raciocínio. Para entender um pouquinho por que eu procuro um outro ramo, né, da hotelaria. Já no San Diego Vespasiano, eu decidi fazer outra faculdade. Falei, eu vou fazer engenharia civil. E faço engenharia civil. Quando eu saio do hotel financial, eu fico pouco tempo fora, do hotel San Diego Express Vespasiano, novamente eu conheço quem? O Martin. O Martin? Quem é o Martin? Quem é o Martin? Né? Aqui. Né? Surge uma oportunidade aí da fusão, né, da Arco administradora junto com a Nobile, e cria-se o hotel lá em Juiz de Fora, e eu conversando com o Martin me entrevista e fala, não, você vai ser o gerente de lá, vai iniciar o hotel do zero. Eu vou para Juiz de Fora. E aí eu queria fazer uma parte. Eu não te conhecia, né? A gente até então, né, esse período estava fazendo engenharia. O pessoal do San Diego, né, na figura do Simonal, que é superintendente até hoje. Um abraço aí, Simon. Me fala de você, né? Uma vez já celebrada a parceria Nobile e a Arco Hotéis, que acabou virando San Diego. E eu falo, estou buscando um gerente geral lá para o nosso Nobile Express de Fora. E aí o Simonal fala, eu tenho uma pessoa para te indicar. Eu acho que ele é talhado para esse desafio. E aí eu conheço você e você prontamente se coloca disponível para ir fazer essa mudança de cidade, até envolvendo questões aí, né, familiares e tal. Você abraça esse desafio e nós começamos aquela jornada lá e você faz a abertura do hotel, que para mim foi assim, algo que me preocupava muito por ser uma cidade que a gente não tinha estado ainda, não conhecíamos a cultura local, as pessoas, e aí você faz esse trabalho e aí pode continuar. Interessante que lá também sempre tem desafios, né? Lá você pega um público que muitas das vezes, quando você entrevista e pergunta qual que é o último hotel que você trabalhou, ele fala, um hotel na Barra. Aí você fala, na Barra, o hotel chama Barra? Não, na Barra da Tijuca, lá no Rio. Quer dizer, muitos dos funcionários lá são funcionários que trabalham no Rio de Janeiro em alguns momentos e voltam no final de semana. Interessante, né? Juiz Como diz o Giovannini, a quem eu mando um grande abraço, Gil Armato. O Gil Armato conhece muito bem sobre isso. Juiz de Fora é a Avenida Brasil, o número 10.585. Pois é. Né? Você sobe ali a Avenida Brasil um pouquinho, sobe a serra e chega em Juiz de Fora. Chega em Juiz de Fora. Muitos dos meus funcionários no Nobile eram funcionários que já tinham trabalhado, experiência profissional no Rio de Janeiro. Então, isso me
fiquei surpreso, né? Alguns momentos, o perfil diferente, o E perfil você acha do que mineiro, lá em Juiz né? de Fora a cultura é mais carioca ou é mais mineira? Como é que é isso? Carioca. Muitos dos funcionários não tinham vindo a Belo Horizonte, não conheciam Belo Horizonte e conheciam o Rio. Então você pega uma cultura diferente de trabalho, né? Você não tem uma assiduidade muito grande, o turnover é muito alto, muito alto. Então é bem complicado. E a geração também, né, de anos anteriores para uma geração que fica pouco tempo, né? Geração dos 20 e poucos anos, eles ficam pouco tempo num hotel e já passa para o outro e já quer aprender mais ainda sobre outro setor que nem é dele, é bem complicado. Mas aí eu fico esse ano lá, e como eu já estava formando, eu formei em 2016, 2017, eu volto para Belo Horizonte. Vou trabalhar agora na engenharia. Acabo ficando alguns momentos na engenharia, gerenciando obras. Tive algumas obras na Alphaville, só gerenciamento mesmo de obra, até porque eu era novo na engenharia. É difícil, né? Aos 42 anos, você mudar de profissão, né? É bem complicado, porque você disputa com rapazes que estão ali de 20 e poucos anos formando, que têm muito menos preocupações. Então é bem complicado. E aí, novamente, quem que aparece para me dar a solução? Você. Que na verdade você não lembra, mas foi você que eu envio meu currículo e você fala assim, ó, eu tenho duas opções. Uma que é um hotel fazenda, aqui perto de Belo Horizonte, e um outro é um hotel Nacional Inn. Eu falo, mas de onde que é? Não conhecia, né? E aí você fala, não, Nacional Inn, ali na Espírito Santo. Eu falo, ué, então vamos lá. Aí eu começo a abordar para tentar conhecer mais um hotel que é fora de Belo Horizonte. Eu já estava saindo de Juiz de Fora. Aí eu falei, mais um hotel que eu vou ter que viajar. Juiz de Fora eu viajava 3 horas e meia para chegar lá, todo final de semana. E aí eu falei, vou ter que enfrentar 381 novamente para ir lá, porque era na saída ali de São Paulo, né? Falei, ó, Marta, eu vou aguardar. Eu lembro muito bem que você me perguntou assim, e lá, deu certo? Eu falei, deu, mas eu prefiro aguardar o outro hotel. É. Eu coloquei nas mãos de Deus. Eu falei, o que Deus permitir, vai permitir. E eu estou confiante que Ele vai permitir esse hotel aí, o Nacional Inn. E aí, ótimo, que deu certo, né? Eu entro para o Hotel Nacional Inn, converso com os diretores, com a diretora na época, que me atendia aqui, e ela Letícia Miguel? é a Letícia Miguel, né? Sim. Os dois diretores hoje que eu tenho mais contato, né? A Letícia Miguel e o seu Guilherme Miguel. E aí eu converso com ela me expõe o hotel, é um hotel que está aí desde 2007, administrado e deles, né? É um hotel que o prédio Sim. é deles, Eles a maioria o dos prédio prédios. do Zé de Alencar, o ex-grupo Cotemig, ex-vice-presidente do Brasil. Sim. Isso eles pegam em 2007, o hotel. Já estava já desde então. Eu assumo, então, de 2 anos para cá. Estou fazendo agora 2 anos em março, né? Entrando para o 3º ano. Ela me coloca um hotel desafiador, que a gente tinha que fazer um retrofit, e que essas duas profissões talvez ajudaria muito, né? Eu ia tocar nesse ponto. Tanto no conhecimento Engenheiro com hoteleiro, hoteleiro. o quanto que isso se funde muito mais do que as pessoas imaginam. Só para você entender, lá quando eu entrei, há 2 anos atrás, nós tínhamos 109 apartamentos. Hoje nós temos 111 apartamentos. O pessoal fala, como assim você criou o apartamento? Assim, o conhecimento da engenharia fez com que eu tivesse um olhar mais clínico, né? Então, lá nós tínhamos 2 apartamentos que eram apartamentos da década de 80 que tinha Scott Bar. Hoje não existe mais isso, né? Tinha Scott Bar, sala de estar. E aí eu pego esses 2 apartamentos conjugados, que tinha a cama de casal de um lado e mais um apartamento imenso, o tamanho desse estúdio aqui, para Scott Bar. Eu, na minha visão, eu falei, vamos acabar com isso. Vamos transformar isso aqui em apartamento. E eu transformo em pouco tempo, 5 meses, 4 meses, eu faço uma reforma e transformo mais em 2 apartamentos. Eu aumento as unidades habitacionais do hotel de 109 para 111. Né? Isso eu creio que os diretores gostaram e entenderam que me daria carta branca. Veja bem, Vanilson, numa conta rápida, né? Você cria mais 2 apartamentos no inventário do hotel. Com uma ocupação de 50% desses 2 apartamentos, você cria mais 365 room nights no ano. Pois é. Multiplicado pela sua diária, quanto que isso representa em receita? Então, é isso. Você trouxe uma solução com ganho financeiro, claro que após o investimento, a reforma, no retrofit, adapta-se. E aí você traz negócio para dentro do hotel. É isso que as pessoas querem, né? Isso é música para os ouvidos. Sim. Né? Do empreendedor, do dono do hotel, da rede,
que é gerar resultado, gerar receita. Eu tinha em mente que você tinha, de fato, próximo de 2 anos no hotel. Me lembro bem de quando eu indiquei você para a Rede Nacional In. E me lembro bem também quando você me ligou para me dizer que tinha dado certo. Sim. Que você tinha sido contratado, tinha sido escolhido. Eu tinha isso praticamente como certo que iria acontecer, né? Porque eu acho que o seu perfil era muito parecido com o que eu conheço da cultura da Nacional In, né? Do seu Valdemar, seu Valdir Miguel. Acho que você tem esse perfil que eles admiram no gestor dos hotéis. Como também tem a Laura, que agora acabou de assumir. O Cassino, né? O Cassino, o antigo Trip Samas, que agora é o Nacional In Cassino Belo Horizonte, já com 2 hotéis. By Nacional In. By Nacional In, uma maravilha de empreendimento. Hoje nós Eu temos... acho que vocês dois, você e ela, os 2 hotéis juntos, estão trazendo aí uma opção muito interessante em 2 regiões diferentes, com produtos adequados para os seus respectivos clientes e hóspedes. E aí você está fazendo esse trabalho lá na Nacional In. Eu queria chegar na questão dos desafios do momento, né? Ou seja, você está na hotelaria do centro de Belo Horizonte, que está passando por uma tentativa de ser revitalizado. Ainda semana passada mesmo eu falava sobre o hotel BH O Tom, né? Volta e meia aparece novamente as notícias. E aí me perguntaram se isso é uma ferramenta de alavancar a revitalização do centro, e eu obviamente acho que sim. E você também está ali na Espírito Santo com Santos Dumont, que é um pedaço importante do centro. Como que você está vendo as possibilidades, como é que estão as possibilidades do centro de Belo Horizonte, no que diz respeito à hotelaria, voltar a ser, não vou dizer protagonista como é Savassi, Zona Sul, funcionários, mas pelo menos de melhorar as suas performances, subir um pouco a diária média. Eu acho que o centro está bem melhor do que já esteve, né? Já tivemos problemas aí em alguns anos, de camelôs, enfim, algumas outras questões de limpeza. E você que vive ali no dia a dia, você está ali todo dia, como é que você está enxergando isso? Zé Martin, o centro hoje de Belo Horizonte, ali é chamado meio que baixo centro, né? É aquela parte que se afunila um pouco ali na linha do metrô, né? Tá, 3 quarteirões ali já é a linha do metrô. Só que eu acho que de umas 2 décadas para cá, o shopping, o Oiapoque, ele se tornou um lugar em que todo Belo Horizontino está ali. Antigamente, se você pegasse e falasse, você já foi na rua Santos Dumont... Ali virou a 23 de março de BH, né? Vamos chamar assim. E todo ali mundo onde frequenta. todo mundo vai. Agora no Natal, vai. então, deve estar um movimento... Todo mundo vai. E o próprio shopping está revitalizando, né? O Shopping Oiapoque, de cima para baixo, ali do 14º andar para baixo, se você vai lá, ele virou um shopping com porcelanato de 1 metro por metro, virou um shopping muito bonito. De cima para baixo eles estão revitalizando. Então, eu creio que o centro ele vem galgando aos poucos, né? Tem algumas particularidades ali da Praça da Estação, que tem alguns movimentos, que acaba atraindo também pessoas. E hoje o centro de Belo Horizonte, eu acho que a hotelaria nossa ali do centro, que pega a maioria daqueles hotéis mais antigos e alguns hotéis novos, como o Samba hoje, né? Alguns hotéis novos, eles têm que entender que nós temos que fazer o centro. A questão da diária média ali, somos nós que temos. Por quê? Porque nós temos público cativo ali. Tem muito hóspede que não quer ficar na Savassi ou na Zona Sul, quer ficar talvez pelos restaurantes, pelos shoppings, mas quando você vai na praticidade do centro, e muitas vezes algumas empresas estão ali no centro, então muitos hóspedes eles querem ficar ali no centro. Então, nós temos que entender, a hotelaria hoje do centro de BH, ele tem que entender que para se alavancar a diária média ali, você tem que começar a dar o pontapé inicial. Melhorar o serviço e o produto. Primeiro, melhorar o serviço, melhorar o produto. Só para você entender hoje. Hoje, no centro de BH, eu creio que nós somos um dos poucos hotéis, eu desconheço outro, que tem alguns serviços que são 24 horas. Eu montei lá de 2 anos para cá, a gente revitalizou e montou uma lanchonete e conveniência 24 horas. Então, o hóspede ali ele pode comprar coisas de farmácia, itens de farmácia 24 horas. Isso é interessante porque muitas vezes ele vai ter que pegar um Uber, um táxi e ir lá para a farmácia comprar. Hoje ele compra dentro do hotel.
Sem contar que você circular a pé no centro de Belo Horizonte à noite não é. Como qualquer centro, de qualquer não capital, é convidativo. não é convidativo. Outra coisa, hoje lá nós temos tipo a rede a qual o Ibis faz, aquelas mesas de passar roupa que tinha nos Sim. hotéis. Hoje nós temos lá, não uma São Diego mesa. Barro Preto tem ali. Sexta-feira passada eu estive lá e eles têm a salinha com a tábua, com ferro. Hoje nós não temos uma salinha com a tábua, uma mesa. Hoje nós temos uma passadoria 24 horas dentro Olha do só. hotel. Então, o funcionário ou o hóspede que vem para o Espírito Santo, por exemplo, eles acabam vindo do interior e a gente tem uma demanda muito grande. O pessoal vem do interior, deixa seu carro no estacionamento, vai até Vitória e volta, até ônibus fechado. O ônibus vem, deixa todo mundo ali hospedado no hotel, vai para o Espírito Santo e volta. Então, isso ajuda você ser um diferencial. É um hotel que funciona 24 horas, que dá um serviço de qualidade 24 horas, que tenta ver o lado do hóspede, o que é difícil. Muito bom, Evanilson. Tá? Quantos colaboradores você tem hoje? 33 colaboradores. Vamos combinar, né? Com 111 apartamentos, trabalhar com 30 e... Como que enxugou tanto, Como né? que se enxugou? Da época do financial que você tinha Era duas por camareiras por andar, né? Quando alguém falava para mim, o meu hotel tem um funcionário por quarto disponível, todo mundo achava, não, mas dá, tem, é possível, com 24 horas, com 3 turnos de trabalho, é possível ter só um funcionário por quarto. Hoje você tem 0,3 por quarto. Tudo bem que a gente tem algumas ferramentas, né? Claro. Digitais, tem sistema e tal, mas vamos combinar, 33 funcionários fixos para atender uma ocupação que é sua, que não deve ser baixa. Nós estamos hoje com uma ocupação maravilhosa. Sempre tivemos, então, né? É um hotel que sempre rodou bem Sempre e agora rodou com bem. essas iniciativas com certeza é melhor ainda. E essas pessoas estão ali se desdobrando. Você conseguiu montar a sua equipe conforme nesses quase 2 anos você já tem uma equipe estabilizada dentro do que você imaginava? Tive que fazer isso, né? Na verdade, se a equipe não muda, você muda, infelizmente, né? Eu acho que o ser humano ele tem que se adaptar ao que a empresa, a missão, né, da empresa, as diretrizes que a empresa determina, eles têm que se adaptar. Então, hoje, depois de 2 anos, eu tenho uma equipe muito mais redonda do que há 2 anos atrás. Isso a gente tenta adaptar e fazer com que um funcionário se adapte ao que a gente quer. Acho que tem que ser dessa maneira, né? Porque você pode procurar em qualquer local hoje de Belo Horizonte que todos os gestores vão falar que está difícil mexer com gente, né? É complicado, né? É o mais difícil. É o mais difícil. Encontrar pessoas para a hotelaria. Eu sou de uma época em que a gente falava assim, você gosta a primeira entrevista que eu fiz na hotelaria, a pessoa do departamento pessoal, então, do meu primeiro hotel, perguntou se você gosta de lidar com pessoas, e eu sempre disse que isso sempre foi uma coisa que eu mais me destaquei, assim, como estudante, sempre foi essa coisa de, né, lidar com pessoas mesmo, né? Só que hoje, ela perguntava isso no sentido do hóspede. A pergunta era, você gosta de lidar com pessoas que vão se hospedar no seu hotel? Hoje, o gestor tem que lidar com pessoas porta para dentro e porta para fora. Não é só porta para fora como antigamente, né? Aliás, eu acho que hoje o gestor hoteleiro ele precisa gastar mais tempo com a sua equipe do que com o seu hóspede. Com certeza. Porque o que o hóspede quer hoje é as experiências do destino, da cidade, do hotel, quer ter o seu sossego lá na internet, ficar no seu celular, Sim. quer uma boa Wi-Fi, quer assistir seu filme. Ele não demanda tanto das pessoas como antigamente, que ele ligava para a recepção para perguntar tudo. Hoje ele consulta onde que é o restaurante, no Google. Ele tem uma visão assim de que hoje a pessoa é muito mais autossuficiente dentro de um hotel do que já foi no passado. Então, o que acontece? O gestor ele tem que lidar, na verdade, com o que eu chamo de cliente interno. Essas são as pessoas que demandam atenção hoje. Você tem que cuidar de quem cuida, e não por outro motivo. Marcos Valério, com toda a percepção do mundo, colocou esse mote como o codinome do recente encontro de governantas e camareiras. Barbacena, né? Em Barbacena, cuidar de quem cuida. Né? Não é isso, Marcos Valério? E aí, você conhece muito bem a Rede Nacional IN, e na figura dos seus principais diretores, e você roda muito aí, acabou de estar hospedado em um hotel deles em Uberlândia, né, que é o Dan Inn Uberlândia, que é uma das marcas do grupo. Nós temos várias marcas no grupo, né? E vocês têm várias marcas. 32 destinos, né?
O que você... Pena que nós não temos tempo hoje de aprofundar aí na sua colocação, que estamos hoje mais preocupados com o público interno que com o externo. De fato, isso é uma verdade e nós temos realmente que fazer reflexões a respeito disso. Porque a empresa ela não vive sem o mercado, né? Ela não pode estar com o olhar apenas para si própria. Então, isso a gente tem de... Mas isso é uma discussão de uma outra oportunidade, uma pauta interessante. Mas a verdade hoje é essa mesmo. Bom, o nosso tempo está muito... exatamente, mas eu já vou fazer aqui, antes que o Vanilson faça suas considerações finais, eu não posso deixar de fazer um agradecimento, mais uma vez, a toda a cidade de Barbacena, em especial o Hotel Escola Senac Gorogotó, o Sistema Fé Comércio SESC, Fé Comércio MG, SESC, Senac, o Sindicomércio de Barbacena, pelo abraço que foi dado para a realização do segundo encontro de governantas e camareiras. Então, a todos aqueles que participaram, direta e indiretamente, desse evento, o agradecimento meu, em nome da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, porque realmente foi um dos eventos de maior repercussão que nós fizemos nos últimos anos. E você sabe disso, Martin, porque você vem participando de quase toda a trajetória desse projeto. Então, agradecer a todos aqueles que estiveram, todas as governantas, todas as camareiras, aos hoteleiros que liberaram as suas profissionais, porque aquilo não foi uma despesa, aquilo foi um investimento e será sempre investimento. E tenho certeza que a terceira edição ela já está credenciada para ser realizada, porque com a segunda edição se consolida realmente esse projeto, esse braço do encontro da hotelaria. Agradecer também a todos aqueles que participaram, apoiaram, estiveram, os palestrantes, na cidade de Uberlândia, em especial o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, o Sindetur de Uberlândia, nosso associado, que nos deu todo o apoio para realizar o 4º seminário Sindicalismo e Associativismo Moderno. Consolida também esse projeto com essa 4ª edição e lá tivemos a garantia do presidente Alexandre da continuidade desse projeto. Então, a 5ª edição já começa a trabalhar nela, agora dezembro e janeiro, para definir qual cidade receberá a 5ª edição do seminário. Um agradecimento especial a toda a família Miguel, ao Grupo Nacional em especial ao Dan in Uberlândia, na pessoa do Fernando Júnior, gerente geral, como você o é aqui no Nacional IN, por abraçar, por nos receber, toda a equipe da federação, os nossos convidados, jornalistas, palestrantes, que lá estiveram hospedados. Realmente, o hotel está um brinco. Nós, eu, Martin, claro, pelos anos de experiência que temos no setor, quando nós entramos num hotel, a gente sente que ele está rodando redondo. Então, lá, toda a equipe, a recepção, governança, o AIB, e na pessoa do Fernando, eu agradeço a todos. E, Martin, desejar a todo o nosso público, a todos os membros do grupo Gestores da Hotelaria, aqueles que nos acompanham pelo podcast, um final de ano com alegria, paz, fraternidade e prosperidade em 2026. E que nós estaremos aqui dando continuidade a esse projeto, ao nosso podcast, com certeza, e a todo aquele movimento que hoje fazemos em nome da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação em Minas Gerais. E agora, como você sabe, também fora de Minas. Sem dúvida. Lembrando que este ano realizamos lá em Olímpia
a primeira edição do Encontro da Hotelaria fora de Minas Gerais. E a segunda já tem local definido, só não tem a data, em breve estarei anunciando, que será a 25ª edição do Encontro da Hotelaria no estado do Espírito Santo, em Vitória. É isto. Eu passo a palavra para você fazer, antes ao Ivanilton, para fazer as suas considerações finais, e depois você encerra, e aí vamos encontrar o Papai Noel dia 24. É isso aí. Se Deus quiser, estaremos aqui na 4ª temporada, em 2026, do podcast Gestores de Hotelaria, né? Que estamos indo para o 4º ano dessa iniciativa. Já rápido, né? Como o tempo voa, né? E esse ano foram 20 edições, como eu disse aqui no início. E eu queria só lembrar, né, que, antes de você encerrar e fazer as suas considerações, que a Nacional In hoje está com 90 aí. Pois é. A gente até perde a conta, porque a cada vez... O seu Valdir, a gente vai falando com ele um número, ele fala assim, já aumentou um pouquinho. A diretoria fala algo que não é o objetivo, esse crescimento, isso é consequência, né, de um trabalho árduo e com amor, né? Todos eles falam muito isso, o seu Valdir, o seu Valdemar, eles trabalham com amor. E aí fala que essa questão da quantidade, isso é relevante, isso é consequência. O que Deus permitir, nós vamos chegar lá. Hoje nós estamos em 33 destinos, 9 estados, são 12 marcas, né? 12 então, a marca dentro da Nacional In são 12 marcas, né? Temos aí... E 91 hotéis? O Daim, que o Marcos falou, Cassino, Golden, Suite, Park Tower, dentre outros, né? São... Por aí, eu vou falar igual a diretoria, porque se eu falo hoje 90, amanhã vem uma outra informação que já tem os 91. 90 contando. E contando. Contando, né? E contando. Isso. Evanilson, é muito bom, foi muito bom ter você aqui. Eu queria que nas suas falas, na sua fala final, eu já passo a palavra para você encerrar esse ano de 2025 do podcast, e que você falasse um pouquinho para o nosso público, nossos ouvintes, sobre a gestão de crise na hotelaria. Você acaba de viver um pesadelo, como eu te falava outro dia com o Rodrigo Medeiros, Rodrigo lá do Centro de Barro Preto, que a última coisa que um gestor hoteleiro em geral quer ouvir quando está em casa ou está dentro do hotel é que aconteceu uma crise de um fato inesperado envolvendo um colaborador, um hóspede, ou até uma pessoa, pode até ser na rua, em frente ao hotel, em que movimenta e mexe com o emocional de todo mundo que está envolvido. Você acaba de viver uma situação que não é inédita na hotelaria, todos os hoteleiros já, Marcos Valério, outros tiveram isso em maior ou menor escala. Então, só para contextualizar, porque isso foi colocado na chamada, a importância da gestão de crise e do equilíbrio e da comunicação com o exterior na hora de enfrentar uma situação crítica, extremada, em que você tem que acalmar as pessoas do time e lidar com os fatores externos e auxiliar nas apurações e tal. A gente não é japonês, né? Brasileiro não é. O japonês tem aquele estudo, né? Que tudo que pode dar errado, ele tem aquela coisa de preparar para qualquer situação, né? Tsunami, terremoto, e mesmo assim a gente vê que às vezes não funciona tão bem. Então, sim, Evanilson, a palavra é sua para você encerrar. Foi uma satisfação ter você aqui. E a todos eu já deixo meu abraço e até o próximo episódio do podcast Gestores de Hotelaria. Um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Obrigado, Martin. A hotelaria, eu acho que nós já somos preparados para a crise. Porque a qualquer momento você pode ter ali um over inesperado, você pode ter, como você mesmo disse, nós estamos agora em situações de chuva extrema, e qualquer hoteleiro ele pode ter ali uma infiltração, ter algo. Então você já tem que estar preparado para isso. Eu acho que a minha visão um pouco de ver um pouquinho mais além, a minha visão um pouco de engenheiro dentro da hotelaria e dentro do Nacional In, eu acho que me ajudou bastante, exatamente para me estar preparado para qualquer crise. A gente nunca está para qualquer crise, mas você tem que, no mínimo, estar preparando para qualquer crise. Então, essa crise recente na hotelaria, ela é muito mais uma questão prévia
Porque em algum momento todos nós somos suscetíveis a acontecer isso em qualquer local. Como eu te falei, a hotelaria está de portas abertas para todo mundo. Você não tem como entender e adivinhar quem é que vai hospedar ali. Quem é que vai hospedar ali? É um promotor, hoje, amanhã é um operário, depois é um funcionário do serviço militar. Sempre tem pessoas ali com vários entendimentos da vida atualmente. Então, lá, primeira coisa, nós sempre estivemos, desde quando eu cheguei lá, inteiramente correto com a legislação. Tudo certinho, toda a documentação. Então, isso acho que tranquilizou mais até os próprios diretores, como eu. Então, assim, primeiro era entender o que tinha acontecido, entendemos o que tinha acontecido, acionamos quem tinha que acionar, né? Atuamos junto com a equipe para tranquilizar, porque esse tipo de situação você não pode propagar, ao contrário, você tem que minimizar. Né? Nós estamos vivendo uma época complicadíssima para todo mundo, com informações a todo segundo, muitas informações, e isso pode prejudicar qualquer empresa. Desinformação também, né? Desinformação. Então, nós fomos muito transparentes, muito sucintos no aquilo que a gente queria passar para a mídia, e ficou nisso. Então, assim, até hoje, Nacional Inn, ele está super bem com relação, não super bem com relação a isso, mas com relação ao resultado das intervenções que foram feitas antes. Porque com a cabeça fria, né? Você dorme no travesseiro. Alvarás, todas as documentações, todas os alvarás, tudo bombeiro, ABCD, tudo até 2029. É porque nessa certinho. Hora, quando não tem isso, complica, né, eu acho que é muito mais um exemplo para outros hotéis e tudo, entender um pouco de que forma que a gente tem que dar para aquelas coisas de sempre que a gente faz todo ano, mas que em alguns momentos eles veem muito como valores. Então, vamos fazer uma brigada de incêndio? Maravilha. Vamos fazer o mais barato? Não, não vai por aí. Vamos fazer o que mais te vai ensinar. Então, assim, qual é a empresa que vai te passar melhores informações? Eu acho que é isso que tem que ser feito. Porque a gente não faz só para dar a documentação correta, a gente faz porque é igual o japonês. Ele faz sabendo que algum dia pode acontecer. Então, é isso. Eu gostaria só de ler a missão da Nacional Inn. Posso, por favor. Se me permite, rapidinho? Então, assim, a hospitalidade realmente é o carro-chefe da Nacional Inn, o amor por fazer as coisas e a família em primeiro lugar. Então, a nossa missão, ela fala assim, oferecer serviços de hospitalidade como forma de conectar pessoas a experiências positivas em todas as etapas da jornada conosco, sendo reconhecida pela sua capacidade de gerar laços, promover o bem-estar de clientes, oportunizar o desenvolvimento de colaboradores, isso é importante, e promover o progresso da comunidade na qual está inserida. Ser hospitalidade. Você não tem que ter, você tem que ser hospitalidade. Nós somos humanos, a gente tem que ver que o cliente que está lá, ele está buscando aconchego, ele está fora de casa, ele está fora da empresa, fora da família, ele quer se sentir mineiro, né? Sendo tratado, acolhido. Então, acho que isso é importante. Obrigado, meu Marcos. Muito obrigado, Evanilson. Muito obrigado, meu irmão Marcos Valério. Mais um ano de lutas vencidas, desafios superados. Agradeço ao João, ao Mauro, aqui do estúdio da Rede Prime Comunicação, que nos deu esse suporte ao longo de mais esse ano. E até o próximo episódio do podcast Gestores de Hotelaria. Um grande abraço a todos. Boas festas.